Oi pessoal, vamos então continuando com essa última parte do nosso vídeo, onde falaremos então finalmente da linguagem de programação Java e como nós podemos usar Java para implementar aqueles algoritmos que são ideias para a solução de problemas. Então, falando sobre Java. Java é uma linguagem de programação, tá? No contexto de que é uma forma de escrever o algoritmo, mas não escrever o algoritmo simplesmente formalizando a ideia, criando a solução, mas já transportando, pensando em transportar esse algoritmo para o computador executar ele de forma automatizada. Então, Java é uma linguagem de programação porque é uma forma de escrever um programa de computador. Eu posso usar Java, então, que é uma linguagem de programação, para escrever um programa de computador. O programa de computador é uma versão, então, uma implementação de um algoritmo. Então, o algoritmo é uma parte inicial, que a partir do problema ele surge, esquematizando o pensamento, deixando os passos na ordem correta para produzir aquela solução, e a linguagem de programação então entra como uma parte prática, que seria a ferramenta para transportar essa ideia, esse algoritmo, para o computador. O programa então vai ser escrito em Java por nós vamos desenvolver os nossos programas pensando nessa linguagem que é o Java, ou seja, nós vamos ter que conhecer como o Java funciona, quais são as construções dessa linguagem e vamos escrever um texto realmente que vai respeitar esse padrão dessa linguagem em Java e esse texto vai ser então traduzido automaticamente para um programa de computador. Nós usaremos durante a disciplina uma ferramenta muito simples para o desenvolvimento de aplicações Java. Essa ferramenta não é o compilador Java, que é esse tradutor dessa linguagem textual para o computador, mas é sim um ambiente de desenvolvimento, conhecido também como IDE, ou Integrated Development Environment, ou ambiente de desenvolvimento integrado. O IDE que nós vamos usar se chama Dr. Java. Ele é uma ideia bem simples, até tem alguns pequenos bugs nele, mas ele funciona muito bem. Ele sendo free, ele é bem útil então nesse momento inicial. Depois, é claro, quando adquirindo fluência, vocês provavelmente vão passar por uma ferramenta um pouco mais poderosa. Antes de entrar no detalhe de como fazer o primeiro programa Java, eu gostaria, no entanto, de falar um pouco de como esse processo de desenvolvimento acontece. Como vocês viram anteriormente, para fazer o algoritmo, eu não preciso de muito. Eu basta ter uma ideia e conhecer os comandos que o computador interpreta, coloco aqueles comandos na ordem que eu preciso e aí eu produzo uma solução. Quando eu vou implementar essa solução, ou seja, usar uma linguagem de programação para, na prática, usar um computador para resolver o problema, gerando um programa de computador, eu tenho que respeitar uma cadeia de etapas que são necessárias para transformar aquela descrição textual do meu programa em uma versão executável pela máquina, pelo computador. Então tudo começa com o desenvolvedor, o programador. São sinônimos. Programador e desenvolvedor podem ser usados como sinônimos. O programador vai construir uma descrição textual do programa. Essa descrição textual ela segue um padrão, que é o padrão da linguagem, no nosso caso Java, e é a implementação de um algoritmo, de uma ideia, daqueles passos numa ordem determinada para resolver um problema. Esse arquivo, que é gerado pelo desenvolvedor, é chamado de código-fonte, e ele normalmente tem a extensão .java para indicar que ele está, então, esse arquivo escrito na linguagem Java, é um programa escrito na linguagem Java. O código-fonte em si, ele é próximo do que o ser humano entende, é uma linguagem muito próxima de uma linguagem humana,
Porém, como a programação surgiu e avançou muito nesses últimos tempos em países de língua inglesa, o programa Java tem uma característica mais semelhante com a língua inglesa em termos de suas palavras reservadas, especiais, que vocês vão ver mais tarde. Então, o nosso objetivo aqui é muito simples, é construir uma descrição textual, ou seja, nós vamos fazer um arquivo texto que vai descrever o nosso programa, a nossa solução. Esse arquivo texto, porém, é um arquivo texto cru, ele não deve ter informação de formatação. Logo, nós não poderemos usar um editor de textos como o Word, por exemplo, para fazer um programa de computador. Para fazer um programa de computador, nós vamos ter que ter um editor de textos muito mais simples. E nós vamos usar, nesse caso, aquele ambiente de desenvolvimento tem um editor de textos bem simples, bem adaptado ao que nós necessitamos. A partir do código-fonte, usando uma ferramenta chamada compilador, essa ferramenta é uma ferramenta de software que vai automaticamente traduzir, podemos dizer assim, o programa-fonte, escrito na linguagem Java, para um código objeto. O código objeto, então, está escrito em binário, que é a linguagem que a máquina, o computador, o processador fala. Esse, então, é uma versão do nosso programa que é interpretável pelo computador. Porém, Java não é uma linguagem puramente compilada. Java exige a execução através de um outro software, uma outra ferramenta chamada interpretador, também conhecido como máquina virtual. Esse termo máquina virtual hoje em dia causa bastante confusão, porque nós temos também aquela ideia de máquina virtual quando se instala um outro sistema operacional, um sistema operacional convidado no sistema operacional hospedeiro. Aqui, essa máquina virtual é um software, um pedaço de programa de computador que é usado para interpretar aquele código objeto, para adaptando ele para aquele processador específico que está executando agora a aplicação. Então, Java é uma linguagem que se diz portável, porque o mesmo programa, já compilado, pode ser executado em diferentes processadores, como, por exemplo, uma arquitetura ARM, Intel, desde que se tenha o interpretador Java para aquela arquitetura específica, para aquele processador específico. Logo, como vocês podem ver, apesar de simples, essa cadeia de compilação do Java já tem uma série de etapas que são interessantes conhecer para entender melhor o processo de desenvolvimento. Então, como é que nós vamos usar o Dr. Java? Vocês vão achar uma ícone que é um J com um estetoscópio, como está aqui. Clicando nessa ícone, vocês abrem então uma janela muito parecida com a que está ali embaixo. Eu não vou abrir e programar durante essa apresentação, porque vai ser mais produtivo se eu for indo em etapas aqui nos slides. Eu posso posteriormente, ao final dessa apresentação, fazer uma demonstração usando o Dr. Java que eu tenho instalado aqui na minha máquina. Uma vez que vocês têm disponível, então, o Dr. Java já aberto, uma janela como essa abre, e nessa janela vocês já podem identificar um espaço maior no centro, em branco, que é onde vocês vão digitar o programa de vocês. Então vocês digitam ali o caractere P, a tecla P, vai aparecer uma letra P ali, etc. e tal. É como editar um texto, como escrever um texto. Então, se vocês quisessem, por exemplo, fazer um algoritmo muito simples, um algoritmo com início e fim, mas que não faz absolutamente nada. Em Java, vocês já teriam que respeitar uma série de elementos necessários que um programa Java tem que ter. Um programa Java tem que ter, no mínimo, um cabeçalho, e esse cabeçalho é seguido também de um fecha-cabeçalho. Então vocês têm ali dois elementos necessários. A primeira linha é public class faz nada. Ali eu estou indicando um nome, faz nada, com F maiúsculo. É muito importante tomar cuidado com o F maiúsculo, porque faz diferença se ele for minúsculo ou maiúsculo. Então,
esse nome faz nada foi escolhido para determinar o nome do meu programa. O nome do meu programa é faz nada. Em seguida se abre chaves, aquele símbolo ali é uma chaves abrindo. Logo depois tem uma segunda linha obrigatória que diz Public Static Void Main. Main, então, em inglês, quer dizer literalmente principal. Então nós estamos agora no programa principal, porque um programa Java, como veremos mais no final do semestre, pode ser composto por diversos outros programas. Então é importante, é necessário ter pelo menos um programa que se chame main, que se chame principal. Esse programa, então, principal, recebe ali como parâmetro uma série de argumentos. Nós não falaremos desses argumentos agora. O que está entre parênteses deve ser colocado exatamente como está ali, para que o programa funcione corretamente. Ao final desta linha também temos um abre-chaves. Finalmente, após essa linha, temos a liberdade então para colocar os passos necessários para que o nosso algoritmo execute. Então aqui nós vamos colocar necessariamente os comandos que precisamos colocar para criar a solução que estamos pretendendo. Note que no final são necessários dois fecha-chaves. Um primeiro fecha-chaves para a linha mais interna do cabeçalho, do main, e outro fecha-chaves abaixo para fechar o programa de nome faz nada. Antes de compilar e seguir o processo de desenvolvimento, é necessário salvar o arquivo. Então vocês podem, clicando nessa ícone, salvar o arquivo, e agora é muito importante escolher um nome que deve ser o mesmo colocado dentro do arquivo, na primeira linha do arquivo. Então, se vocês colocaram, como eu, o nome faz nada com F maiúsculo, vocês devem salvar o arquivo faz nada com F maiúsculo. A extensão .java já é colocada automaticamente pelo Dr. Java. Então não fica necessário colocar de novo. Finalmente, uma vez digitado o nome que vocês gostariam, que vocês deve ser coerente, lembrando com a primeira linha, vocês devem então salvar o arquivo clicando em salvar. A próxima etapa é compilar, lembrando que compilar significa traduzir o programa-fonte, escrito em Java, para uma linguagem de máquina, uma linguagem binária, essa que não é tão fácil de entender pelo ser humano, mas muito mais fácil de entender pela máquina. Clicando nesse botão que diz Compile, ou Compile, se preferirem, será então traduzido o programa que está escrito em Java para um programa escrito na linguagem de máquina, na linguagem do código binário. Nesse momento da compilação, alguma verificação de erros é feita. Logo, se tiver alguma frase, por exemplo, algum texto que esteja fora do padrão da linguagem, esse texto pode ocasionar um erro. Percebam ali que o texto "este programa faz absolutamente nada" não representa um problema, pois ele começa com duas barras. Essas barras representam um comentário, ou seja, é um texto dentro do programa que não deve ser interpretado, traduzido para o computador. Logo, o compilador ignora completamente esta frase com duas barras em verde. Logo em seguida tem ali os caracteres ASD um do lado do outro. Porém, como não segue o padrão do Java, essa linha é considerada um erro de compilação. Abaixo, o Dr. Java mostra para vocês que foram encontrados dois erros na execução. O primeiro diz que aquela linha não representa um comando válido da linguagem Java. E o segundo erro diz que a linha não é terminada por um ponto e vírgula, o que também fere o padrão da linguagem Java. Corrigindo este erro, ou seja, deixando o programa somente com o comentário ao centro, é possível compilar corretamente. Quando o programa compila corretamente, não obtemos nenhuma mensagem de erro, assim sabemos que ele compilou corretamente. É normal, então, quando não aparece nada, significar que tudo vai bem.
Quando as coisas não vão bem, aparecerá uma informação dizendo por que aconteceu aquele erro e dando uma dica de onde encontrar o problema. Finalmente, dado que agora já geramos então o código binário referente àquele programa-fonte, é possível executar o programa. Para executar o programa, basta então clicar no botão Run, que significa executar ou rodar em inglês. Agora que já vimos como fazer um programa muito simples que faz absolutamente nada em Java, veremos como fazer um programa que mostra uma mensagem para o usuário. O comando, então, que vocês conhecem em português estruturado, mostre, abre parênteses, fecha parênteses, que recebe algo como parâmetro, em Java tem uma construção um pouco mais distinta, onde temos então a palavra system.out.println. Esse comando, então, em Java, tem uma característica bem semelhante ao comando mostre, determinando que o computador deve, então, revelar para o usuário uma mensagem ou um valor que está armazenado em uma determinada variável. No caso, agora vocês veem, então, o comando mostre Olá Mundo, onde a mensagem Olá Mundo será, então, apresentada na tela para o usuário. Em Java, vocês veem na direita o comando Olá Mundo inserido dentro do programa faz nada. À esquerda, vocês veem o equivalente em português estruturado do algoritmo que seria esse que estaria sendo implementado por este programa. Reparem que, como estamos usando no comando mostre ou system.out.println em Java a mensagem Olá Mundo e queremos que ela apareça tal qual está ali, não queremos que ela seja então buscada na memória como um nome para uma variável, devemos colocar as aspas duplas. Essas aspas duplas determinam que aquela informação é uma constante que foi determinada pelo desenvolvedor. Comandos em Java sempre terminam por um ponto e vírgula. É muito importante lembrar do ponto e vírgula. A falta de um ponto e vírgula será então considerado um erro de compilação, impedindo que o programa seja executado. Depois que vocês fizeram essa modificação, vocês poderão então salvar o arquivo, compilá-lo novamente e finalmente executá-lo. Ao executar o programa, vemos então a saída dele na parte de baixo da tela, onde a mensagem Olá Mundo é mostrada. Percebam que a mensagem é mostrada sem as aspas duplas. Para declarar e utilizar variáveis do tipo inteiro em Java, vamos usar uma construção diferente da que aprendemos com o português estruturado. Reparem que na esquerda, por exemplo, para criar uma variável chamada valor int do tipo inteiro em português estruturado, usávamos o comando var valor int inteiro. À direita, vemos o equivalente em Java. Para declarar em Java uma variável de nome valor int do tipo inteiro, devemos usar primeiro a palavra reservada int, que determina inteiros em Java, o tipo inteiro. Logo depois, seguido de um espaço, temos então o nome da variável, que é valor int, com i maiúsculo. O i maiúsculo é muito importante, pois Java faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Finalmente, como todo comando em Java, este comando também é finalizado por um ponto e vírgula. Se quiséssemos fazer uma atribuição, por exemplo, colocar o valor constante 14 na variável valor int, em português estruturado, usaríamos o operador de atribuição representado por um caractere igual. Em Java, usamos a mesma construção, com a diferença de que devemos terminar o comando por um ponto e vírgula. Os espaços podem ou não ser omitidos, pois Java será, então, suficientemente inteligente para detectar que aquele igual ali representa uma atribuição. No caso,
Estamos agora com um algoritmo mais simples, porém já tem uma variável chamada valorInt do tipo inteiro, que recebe o valor 14 e depois mostramos na tela o valor dessa variável. Para testar esse algoritmo, salvaremos, compilaremos e ao executar, vemos como saída duas linhas. A primeira linha tem o comando mostre, revelando a frase que está escrita no programa. O valor int contém. Na outra linha, temos o valor armazenado na variável valorInt mostrado na tela. Como vocês podem ver, valorInt, então, é traduzido pelo seu valor numérico. E esse valor numérico é o que aparece na tela, 14. Para realizar a entrada em Java, teremos que usar o scanner. O scanner é fornecido pela própria linguagem como uma biblioteca auxiliar, ou seja, um programa auxiliar que ajuda a fazer a leitura do teclado. Logo, teremos pouco trabalho para fazer a leitura do teclado. Então é necessário criar um scanner scan e a construção deve ser então mantida, recebe new scanner, abre parênteses, system.in, fecha parênteses, ponto e vírgula. E finalmente podemos usar então ele para atribuir a valor int um inteiro, nextInt, que será digitado pelo usuário. Então o seguinte programa é um programa que faz a leitura de um dado digitado pelo usuário. Salve, compile e execute este programa. A execução deste programa será então necessária para você testar se o seu programa Java funciona corretamente. Então, para complicar agora um pouco mais, eu mostrarei para vocês um programa em Java que soma dois números e mostra o resultado na tela. Agora, então, eu farei uma demonstração. Então, vocês veem aqui o meu computador. Eu vou abrir o Dr. Java. No caso, o meu Dr. Java, eu não consegui instalar ele com uma ícone igual a que vocês veem no computador de vocês, normalmente se instala. Eu instalei com uma ícone diferente, a ícone de um arquivo já genérico. Mas o programa abre corretamente e será possível então mostrar para vocês essa ideia. Então, está demorando um pouco para abrir. Finalmente foi aberto. O Dr. Java está aqui embaixo, minimizado. Bom, agora com ele maximizado, vamos começar a criar. Então, a primeira linha nós vamos escrever o nome do nosso programa, vamos falar soma, dois números. É um editor de texto comum, então é possível colocar os caracteres que se necessita colocar. E aí podemos então prosseguir para a segunda linha, onde vamos declarar então a função principal, o programa principal em Java. Essas linhas, elas têm uma característica de serem um pouco difíceis de entender no início, porque nós não temos ainda o conhecimento necessário para compreender tudo que está sendo descrito aqui. Mas até o final do semestre nós vamos entender bem o que essas linhas significam. Então o programa Java acontece aqui no centro. A ideia é que aqui então vão os comandos Java. Então, primeiramente, nós vamos criar, então, um scanner, que nós vamos chamar de layer. Vamos inicializar esse scanner para receber, então, a entrada do usuário. Aqui eu tive um pequeno erro de digitação. Se eu, então, salvo esse arquivo,
eu tenho que lembrar aquele detalhe que eu falei para vocês, que o nome do arquivo tem que ser igual ao nome que está aqui. Então eu tenho que ter soma dois números aqui, soma dois números ali. Posso salvar. Finalmente, agora então, eu vou criar duas variáveis. Eu vou chamar de N1 e N2, do tipo inteiro. Eu posso declarar as duas variáveis separadas por vírgula assim, ou se vocês preferirem, eu posso também colocar elas uma em cada linha, assim vocês não se confundem e fica mais claro com o que vocês já viram antes. Então finalmente eu vou fazer então N1 recebe leia.nextInt, e nextInt é necessário para que ele leia o inteiro. N2 vai receber leia.nextInt também, só que é claro, vai ser outro valor digitado pelo usuário, então vai ser outro valor que vai aparecer em N2. E finalmente eu posso então mostrar o resultado da soma. Lembrando sempre de finalizar com ponto e vírgula. Eu posso colocar então direto aqui no comando mostre a soma de N1 mais N2. Então, ao salvar aqui, tudo ocorre bem. Na hora de compilar, então, eu vou saber se aconteceu algum erro. Aconteceu um erro, primeiro porque não é int, é system.in aqui dentro. E também tem um detalhe que eu esqueci de falar antes, que não está no slide, mas vocês vão ver agora, que para usar o scanner é importante vir aqui em cima antes do início do programa e acrescentar essa biblioteca que efetua a entrada de dados do usuário. Agora acredito que vai compilar corretamente o programa. Então, clicando ali de novo, eu percebo então que a compilação completou aqui embaixo e ela completou sem erros. Uma vez compilado o programa, a ideia é então vamos executá-la para ver se ele está funcionando corretamente. Então, ao executar o programa, percebam que o programa fica esperando uma entrada do usuário, ele não avisa o usuário que ele está esperando uma entrada do usuário, mas ele fica. Logo, o usuário deve digitar, por exemplo, eu digito 1, 2, aperto então Enter. Nesse momento que eu apertei Enter, finalmente o dado foi passado para o programa e foi armazenado na variável N1. Então agora ele espera que eu digite um outro número. Esse outro número eu vou digitar, por exemplo, 13. 1, 3 e aperto Enter. E finalmente eu vejo a mensagem: a soma de N1 e N2 é, e abaixo o número 25, indicando que a soma dos dois números deu 25, o que está correto. Então, pessoal, aqui nós finalizamos o nosso tutorial de Java. Então agora vocês viram como fazer um programa simples em Java. Então vocês têm então como exercícios disponíveis já no virtual, vocês podem acessar esses exercícios, estão lá no Moodle. E fazendo esses exercícios vocês vão então se preparar para a próxima aula. Na próxima aula vocês vão ter então um problema para resolver. Durante a aula ele vai abrir um pouco antes da aula e vai ser disponível para fechar ele, para mandar ele até o final da aula. E vocês então vão enviar esse exercício
valendo nota. Então se preparem, façam os exercícios que vocês têm disponíveis hoje, se preparem, me mandem dúvidas pelo fórum. E na próxima aula vocês vão então ter que encarar já um problema valendo um pouco de nota. Tá? Tchau.